Ladies and gentlemen, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Ponto de Regeneração. É com prazer que eu tenho aqui de apresentar Marina, que vai estar comigo falando neste episódio. Oi, pessoal. Que bom estar aqui de novo com vocês e só coisa boa tem vindo por aí, hein? Nossa, hoje promete, hein? E por que que hoje promete? Porque simplesmente tenho aqui 2 convidados, 2 pessoas que eu tenho o prazer de chamar de amigos e que são inteligentíssimos. Primeiro deles, Marco Antônio. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer inenarrável estar com os senhores. Um prazer inenarrável, adoro quando ele fala isso. E por último, mas não menos importante, aquele que eu tenho o prazer de falar que me doutrinou, olha que ironia, ele me doutrinou quando eu era pequeno, hein? Que é isso? Tiagão. E aí, pessoal, fiquei até me sentindo velho agora nesse momento. O importante é ser jovem de espírito. Não, é que o Thiago ele é um ser de luz desde jovem. Então, quando eu era pequenininho, ele era jovem e me doutrinou, sabe? Não é velho. Eu também sou. Eu sou pequeno ainda. Eu me senti muito velho também agora. Que isso? Obrigado pelo convite. Mas antes, eu tenho que apresentar a vocês as nossas redes sociais. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, já vai correndo no nosso Instagram, @Mocidade. Lá vocês vão estar por dentro de todas as novidades, todos os outros projetos que estão saindo, que estão sendo feitos e tudo mais. Também nos sigam no Facebook pelo Mocidade Feego. E se você não é inscrito no nosso canal aqui, pode se inscrever também, já deixa o seu like, o seu comentário sobre qual o tema que você mais gostou, o que a gente falou aqui que você vai utilizar e que você achou super interessante, e também temas para futuros podcasts. Então, já pode se inscrever no Mocidade Feego e no Fala Mocidade, os nossos 2 canais. E para você que também quer nos ouvir, né, ouvir o nosso podcast em outras plataformas, vocês podem ir procurar, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os outros. Se procurar, a gente vai estar lá para dar a vocês todo o conhecimento necessário para a nossa juventude trabalhadora, certo? Bom, como vocês já viram pelo título, né, o tema de hoje é a qualidade doutrinária, e a qualidade doutrinária, antes de começarmos a lançar aqui o nosso bate-papo, a qualidade doutrinária ela traz consigo aquele intuito de ensinar, né. Por ser doutrinário, é preciso a gente entender que na casa espírita algo precisa ser ensinado, seja na área da juventude, seja na área da infância, o doutrinário está muito atrelado em todas essas áreas. Eu gostaria até de citar aqui uma frase conhecida por todos, que é: "Conhecereis a verdade, e ela vos libertará". E diante Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E toda algema. Bom dia. musiquinha que tá em todas as alegrias cristãs, né. E bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí eu vou jogar aqui, vocês decidem quem vai ser o primeiro a falar, não precisa brigar, mas eu gostaria de saber por que vocês acham que a qualidade doutrinária, principalmente na evangelização da juventude, né, que é o nosso contexto que a gente está falando, por que a qualidade doutrinária ela é tão importante? Que a gente precisa repensar tanto os temas ou os recursos que a gente vai utilizar ali nas aulas, por que isso é tão importante? Pode começar aí, Thiago. Eu achei que você ia puxar. Eu acho. Olha, a qualidade doutrinária é importante, eu acho que tanto no centro espírita ou na evangelização e na juventude, pela evolução que ela tem que ter, né? Então, constantemente, eu acho que métodos, técnicas têm que ser revistos, tem que ser aprendido, porque o público que a gente vai doutrinar muda constantemente.
Às vezes muda anualmente, muda por gerações, né? Se você for pegar há 5, 10 anos atrás, a maneira de você evangelizar é diferente de hoje. E com certeza daqui 10 anos a gente vai estar evangelizando de uma maneira diferente, né? Então, por isso, acho que esse cuidado que a gente tem que ter. Se a gente for para analisar, a qualidade doutrinária ela é fundamental. Seja para a casa espírita, seja como um todo, né? Ou para mocidade, evangelização, grupos de estudo, a gente tem sempre que ter um cuidado muito grande com essa característica, pelo simples fato de que nós estamos numa instituição espírita. E por estarmos numa instituição espírita, nós temos que ser assim condizentes com os princípios que nós abraçamos. O espírito de verdade, eles nos deixa duas orientações, né? A primeira, que nós nos amemos uns aos outros. E a segunda, que nós procuremos nos instruir. Então, baseado nisso, nós temos que ter um olhar especial para essa questão da qualidade doutrinária, para o estudo. A gente sabe, agora falando de forma mais específica na juventude, que cada mocidade tem ali a sua característica principal, mas como estamos falando de mocidades espíritas, todas devem prezar pelos princípios espíritas. E os princípios espíritas se resumem em Jesus e Kardec. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. O negócio que eu acho que ambos falaram, né? O Thiago ele falou mais da questão dessa mudança que há entre os jovens, mas o Marco também falou da questão, tipo assim, ter vários, de certa forma, vários tipos de jovens. Essa qualidade, ela também, tipo, precisa meio que ser maleável, né? Em relação a esses jovens. Tipo, a MEM, que é no meu caso, né? A MEM, ela tem um jovem de um tipo, mas aí a MEJA tem outro, e a MEAC tem outro. E vai mudando assim, não é? Tipo, tem é até difícil um pouco a gente entender quais são as melhores, os melhores até temas, porque, por exemplo, eu não sei como é que funciona, mas na MEM tem temas que nunca funcionam, nunca. E é um negócio que eu já percebi muito isso em relação à mocidade do Marco. Ah, caraca, o tanto que eles trabalham, tipo assim, não, vamos estudar muito, assim, pá, estudo, estudo, estudo. Eu falei assim, caraca, mano, se eu tacar um trem desse na MEM, o povo sai no meio da reunião. Nossa, tacar um como é que pode, Marcos, você conseguir passar horas, assim, lendo, estudando na tora o livro, assim, pá, pá. Vai muito do perfil da mocidade, né, Dudu? Então, assim, cada mocidade já tem um perfil, o coordenador da mocidade, ele tem que conseguir ter esse olhar assertivo, entender qual que é o perfil dos jovens que estão ali fazendo parte daquele grupo, e assim traçar um planejamento que melhor se adequa àquela situação, àquela experiência que ele está inserido. Então, cada mocidade vai ter uma abordagem ali que vai ser mais condizente, e tem como fazer várias abordagens de várias formas diferentes, prezando por uma qualidade doutrinária, por passar a doutrina espírita para o jovem e provocar reflexões nele que façam com que ele seja uma pessoa melhor, que é esse o objetivo do estudo doutrinário, né? Fazer com que nós possamos refletir e evoluir, buscar sermos cada vez melhores. Eu acho que é exatamente isso, né? Pensando em... Aqui nós estamos em 4 mocidades diferentes. Até em cidades diferentes, né? Aqui na Mestre, se eu pegar um tema, por exemplo, que eu fui na mocidade do Marco, que eu já participei com eles, aqui não funciona. Que foi... Eu lembro muito bem do tema falando sobre os animais. A gente foi falar sobre os animais aqui, o povo, tipo, não ligou. E lá foi muito bem aprofundado e tal, e eu amei, falei, nossa, eu quero levar para minha mocidade. Chegou aqui, eu tentei fazer do mesmo jeito que foi feito lá. Nossa, fracasso total. E eu acho que é muito, muito disso. A gente vê, né, a realidade da mocidade e a qualidade doutrinária ela vai estar de qualquer jeito. Só vamos mudar mesmo a forma que a gente vai passar isso para o jovem, né? A forma como que a gente vai levar essas bases doutrinárias e se fazer entendido.
É isso mesmo, é igual, é uma complementação, completação não, o conhecimento doutrinário, ele, digamos assim, igual o Marco falou, ele é o mesmo, né? Então, se a gente tem um tema a ser abordado, o objetivo, ao final da aula ou da palestra, coisa assim, vai ser o mesmo, só que o meio termo que tem que ser diferente, né? Então, a gente tem que ter maneiras diferentes para chegar no mesmo objetivo, dependendo do público. Então, se a gente pegar uma mocidade, às vezes, mais carente, exemplos que a gente vai ter que dar durante a nossa instrução ou a dinâmica é totalmente outra, né? Então, às vezes, a leitura mesmo, se a gente pegar tentar evangelizar numa situação que eles não têm dificuldade de leitura, eles não vão ligar, né? E mesma coisa é abordar um tema que não é a realidade daquele grupo. Então, por exemplo, eu estou num grupo carente que a realidade é fome, é drogas, é crime. Aí eu chego lá com um tema específico, mas trabalho de uma maneira que não atinjo a suprir essas necessidades, essas carências que ele tem nesses problemas desses jovens, né? E já a gente vai na MEM, por exemplo, que a realidade é outra de outros jovens. A gente pode atingir o mesmo objetivo, só que abordando problemáticas diferentes para que eles possam entender melhor. Sim, e tem um amigo nosso, muito amigo nosso, né, que inclusive participa de alguns podcasts com a gente, que ele gosta muito de Vygotsky. E para quem não sabe, Vygotsky é um grande teórico da Quem que é? educação. Hã? Quem que é? Que até eu O tô curioso. Orion, ué. O Orion ama o Vygotsky. Não sabia mesmo. Aí, o Vygotsky é um grande teórico da educação, né? E aí eu gosto muito de estudar sobre, por conta dessa adaptação à realidade do aluno, daquele que vai receber o conhecimento. Então, isso que o Tiago falou, não adianta eu chegar lá numa comunidade carente, por exemplo, e começar a falar deixa eu ver, sei lá, de um tema que não tem nada a ver, começar a falar de Gênese. Eles não está ligado à realidade deles. Eu tenho que sensibilizar o jovem primeiro por aquilo que ele sente. Inclusive, um de cada vez. Pode falar. Tá caloroso. Inclusive, no livro Renúncio, né, a Alcione, ela nos dá um roteiro para a gente conseguir criar estudos doutrinários eficazes, né? Porque ela nos fala que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, esse deve ser o nosso objetivo ao lidarmos com esse tipo de estudo. Facilitar o conhecimento dos jovens, facilitar a reflexão acerca daquilo, possibilitar que ele sinta essa mensagem e auxiliar com que ele saia dali com a possibilidade de vivenciá-la, né? Porque assim nós conseguiremos criar um mundo melhor, que é esse o objetivo, né? E igual a fala da Alcione, né, que você citou, não foi, Marco? Alcione? Foi. Isso. Por exemplo, a gente para instruir alguém, os jovens, a gente precisa muito sentir, ou mais ainda, né, passou pela mesma experiência. Quando a gente vai dar alguma aula, uma temática, que a gente já passou por essa situação, a gente atinge muito melhor o jovem de quando a gente vai simplesmente dar uma aula de uma coisa que a gente nunca vivenciou. Então, não basta só ter o conhecimento, a técnica, né? Tem que sentir, tem que ter a vontade de estar ali na frente fazendo essa doutrinação. Tem que se identificar com a causa, né? Isso. E já que a gente está falando desse tema, desse assunto, quais são as formas? A gente falou que tem que ter formas, né, para cada realidade e tal. Mas quais são as formas, que ferramentas, principalmente agora na pandemia, que eu posso usar para poder chegar nesse objetivo?
Agora vamos ser mais práticos. Vai lá, Thiago. Cara, essa pandemia, assim, eu aprendi a evangelizar na tora. Igual o Eduardo falou que eu fui evangelizador dele, e eu realmente fui. E ele tinha, sei lá, quantos anos você tinha? Uns 10 anos de idade, não sei. Nossa, eu acho que eu tinha acabado de me mudar pra cá, onde eu tô morando atualmente, então eu devia ter uns 11, 12. E tipo assim, você aprende a evangelizar. Eu aprendi, no caso, a evangelizar na marra. Eu não tinha técnica, eu não tinha conhecimento, eu só tinha vontade. Então, foi uma oportunidade que começou, eu tinha 13 anos de idade, me jogaram na evangelização e eu evangelizava crianças de 0 a 4 anos. Então, tipo, tudo novo para mim. E com o tempo eu fui adquirindo conhecimento, estudando e tal, e elaborando técnicas. E a gente vê que nessa pandemia, as técnicas que a gente tinha ao longo de todo a sua experiência muda completamente, né? Porque é muito diferente você dar uma aula sem você estar visualizando realmente assim o evangelizando, sabe? E aí a gente tem que meio que reaprender e tentar aprender técnicas e ferramentas novas para a gente atingir o objetivo de doutrinar e de evangelizar, né? Eu vou Falei, citar não dei exemplo. Complete aí então, Thiago. Não, filmes, a webconferência, acho que todo mundo no mundo aprendeu a usar agora, né? Porque acho que era um nicho muito específico que eu acho que se disseminou para geral. E eu acho que pelo menos eu reparei isso. E foi uma parte virtuosa disso. Por A exemplo, gente aprende pelo amor ou pela dor, né? quem imaginaria a gente ter uma aula com uma pessoa totalmente em outro estado, que a gente nem imaginava que a gente podia fazer dessa forma atual. Então a gente pensa, não, você tem que deslocar para cá para dar palestra, coisas assim. E hoje a gente pode ter palestras de qualidade com pessoas de renome em uma mocidade, né? Então é uma parte A virtuosa Marina, disso que a gente tem que aprender. a mocidade da Marina tem um cara da Nova Zelândia, não é? Tem. Olha Tem isso! Oh, que são 3 legal. jovens que participam com a gente. Nova Zelândia. Esse cara tá em outro fuso horário. Aqui tá de dia, lá já tá de noite, sabe? Muito bom. E eu acho importante a gente falar disso, dessa questão voltada para a pandemia e desses encontros virtuais, porque no livro Memórias de um Suicida, eu acho que tem uma parte lá que eu, assim, amei mesmo, que fala que os espíritos estão lá na colônia e aí eles vão vir, alguns vieram visitar a Terra e eles ficaram acompanhando a visita dos colegas por um grande espelho e que na época não tinha, né, como eu explicar que era tipo uma chamada de vídeo e era um grande espelho que eles viam tudo que estava acontecendo. E eu achei aquilo o máximo. Aí depois eu fiquei pensando, no nosso lar, eles tinham chamada de vídeo? E, tipo, só em 2021 que a gente tá acordando para isso, sabe? A gente já tá atrasado. E uma coisa que eu tenho enfatizado bastante, assim, em todos os trabalhos que eu tenho feito, é que a gente não pode deixar isso para trás. Tipo, acabou a pandemia, pode voltar presencial, vamos parar de fazer videochamada. Vamos parar de usar o recurso da internet. Queria Não deixar um pode. adendo que, assim, na época do nosso lar, aqui na Terra não existia nem chamada de vídeo, sabe? Lá já Não, tinha. não Então, existia nem telefone. a gente começou a utilizar isso aqui agora. Aí a Marina estava até falando de, tipo assim, a gente não pode voltar atrás. Eu estava conversando, né, com o Diego, ele também trabalha lá na MEI comigo, a gente estava falando que quando a gente voltar para presencial, a
gente estava pensando, claro que assim, não é a realidade de todas as casas espíritas, infelizmente, mas como a nossa na federação, a gente tem internet disponível, e a gente estava pensando em fazer a mocidade no presencial, enquanto a gente também transmite por chamada de vídeo a aula ali para quem não, às vezes eu não posso ir hoje porque eu tô doente, tô assim, ou fulano, a gente tem meninos que são de Pirinópolis, meninos que são de outros estados, que estão lá na MEI também, lá de Minas Gerais, não vai conseguir ir toda quinta-feira, não é impossível ir toda quinta-feira também. Então eles podem ir acompanhando mesmo assim, porque é isso, a gente, tipo, vamos voltar presencial? Vamos, porque tem, sem dúvidas, o presencial, ele tem certas vantagens, né? O contato ali mais próximo do jovem, você consegue ter uma proximidade melhor com ele. Mas aí a gente estaria deixando tudo isso que a gente aprendeu nesse processo, né, nesse período de pandemia, a gente estaria deixando para trás e esquecendo de novo. Aí não é certo fazer isso. Lá na MEAC a gente também levantou essa possibilidade, né, da gente, inclusive a pedido de muitos jovens, porque quando a gente começou a fazer as reuniões virtuais, nós começamos a divulgar no nosso Instagram e muita gente foi pedindo para participar. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, né, com todo mundo da mocidade, tanto que participavam presencial, quanto que começaram a entrar na forma virtual. E aí eles pediram, eles falaram, nossa, Marco, quando voltar a gente podia continuar esse formato, tá muito legal, eu sou de outra cidade, eu não vou ter como acompanhar e tudo. E aí a gente está estruturando um processo assim para a gente manter, porque é muito produtivo, muito bom. A gente tem que agregar o que traz de melhor, né? Então, a gente não pode fazer igual o Eduardo falou, a gente não pode excluir após essa pandemia os lados positivos que a gente descobriu agora, né? É real mesmo. E aí, a gente falando, né, sobre todos esses temas, tem uma outra coisa que me veio à cabeça também, que assim, a pandemia, pelo menos, assim, a MEI, né, no meu caso, falando no meu caso, a pandemia ela veio muito com o pé na porta. Então, de repente, a gente teve que se adaptar, sabe, a essa nova realidade. Aí falei assim, caraca, a gente começou fazendo umas aulas muito boas ali no presencial, agora a gente vai ter que, como é que a gente vai fazer e tal? E aí foi caindo o cabelo, puxando o cabelo, gritando, e só que a gente não conseguiu achar essas bases, né, que são, de certa forma, necessárias, essas bases doutrinárias necessárias, para garantir uma qualidade tão efetiva, ali, uma qualidade doutrinária muito efetiva na mocidade. Vocês acham que, tipo assim, e eu tô falando no caso da pandemia, claro, vocês acham que hoje em dia, né, para quem está ouvindo a gente, ele consegue procurar essas bases? E se sim, vocês sabem aonde? Porque o Marco mesmo, ela falou da questão da Alcione, foi citando, o bom do Marco é isso, ele vai citando a rodo. O Marco é bom de citação, o Marco é bom de citação. O cara é uma Barça, sabe? O espiritismo. Vocês acham Ouço, que existem essas bases? E onde que, tipo, a gente consegue garantir elas? os ouvidos de vocês são muito generosos. Bom, antes eu falava são seus olhos, né? Agora a gente precisa adaptar. Nossa, eu não saquei de primeira, Marco. Eu não vou mentir. Eu entendi, os ouvintes de vocês são muito generosos. Olha, ele logo que elogiou quem tá ouvindo a gente. Bom, as bases, né, a gente sempre tem. No caso, eu vou pegar como exemplo a MEAC, foi um desafio, né, assim como a gente entende que foi um desafio também para todo mundo. E no início, a gente teve muita dificuldade, né, de pegar, estruturar e começar a fazer. A gente começou até assim, começou a pandemia, acabou as reuniões presenciais, né, por questões de saúde pública, e nós optamos parar, sentar um pouco, estruturar. A gente tem o costume de fazer essas reuniões sempre junto com os jovens, então a gente gosta muito da ideia da construção coletiva,
mas é claro que a gente precisa sempre reforçar que isso não exclui as características e as responsabilidades que são inerentes ao coordenador, né? Mas, então a gente reuniu com os jovens e levantou algumas formas de continuar o estudo, pensamos em, às vezes, até adaptar alguns assuntos, mas os jovens optaram para a gente tentar manter do mesmo jeito que era presencial. E assim nós estamos conseguindo há um ano. Então vocês fizeram isso em conjunto com os jovens? Sim, junto com os jovens. Eles participando ativamente do processo. Muito doido. Na MEM foi um pouco diferente. Na minha realidade também foi um pouco diferente. A gente meio que pegou, a gente foi pegando feedbacks. A gente foi pensando aos poucos ali. Por exemplo, quando começou a pandemia, acho que a gente teve um mês só ali de recesso. E depois a gente já voltou com tudo. E aí a gente ia pegando feedback. Então, assim, ó, gostaram disso aqui, hein? Acho que um feedback muito importante que a gente gostou foi não sei se é assim que fala, mas a rentabilidade, não é rentável. Mas, tipo assim, Rentabilidade. a adesão. Não, é a adesão do jovem nos encontros, sabe? Porque eu comecei, e dica aí para todo mundo que está ouvindo, até para vocês, se vocês não fazem, façam chamadas, viu? Abre ali o Google Sheets que eu uso e vai colocando, ó, fulano, 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 e aí você vai fazendo a média ali, tudo bonitinho, e ele também, você pega os nomes repetidos. Então, eu conseguia ver que, tipo assim, olha, nesses temas, o povo participou, a gente faz mensal os temas, né? Então, o povo participou todos os meses. Então, esse é um tema bom, sabe? Que aqui na Mendá é um tema, a gente conseguiu trabalhar desse jeito, e a gente ia pegando feedback, mas a gente não chegou a, tipo, vamos sentar todos os jovens juntos e conversar e ver como é que vai fazer, não. Como é que foi na sua, Thiago? Na minha foi parecido com o de vocês, porque lá o jovem, às vezes, é, dá um feedback, mas parece que nunca está satisfeito. Então a gente tem que fazer igual você, é saber o que realmente está sendo rentável, que tá tendo adesão por eles. Porque às vezes eles pedem, não, eu não quero dessa maneira. Exemplo de presencial mesmo. A gente sentava, 6 meses, a gente sentava, pensava na logística de como passar aquele semestre para os jovens. Aí a gente sentava com os jovens, eles davam ideias, sugestões e a gente seguia. Só que às vezes o jovem queria porque era mais cômodo para ele, não porque ele queria realmente participar. Porque às vezes o jovem ele está indo, digamos, obrigado. Ele vai porque ele está acompanhando um pai que está participando de uma atividade e ele vai junto. Então, esse jovem, às vezes, como não quer participar da mocidade, ele escolhe uma maneira que, às vezes, não vai, que é cômoda para ele ficar tranquilo. Então, tem que saber. Às vezes, você tem que sentar com o jovem, pegar um feedback, você tem que sentar com os trabalhadores e ver o que está sendo, realmente está sendo, está tendo adesão maior pelos jovens, qual temática das aulas que está fluindo, que os jovens estão participando. Porque às vezes você chega numa aula e você fala 1 hora e tanto e você, durante a aula, não pega o feedback. Então, às vezes, você não percebe durante a aula se aquela pessoa, se aquele jovem está sendo acolhido, se ele está aprendendo. Então, às vezes, o evangelizador, ele está preocupado muito em passar o conteúdo todo e esquece que às vezes o conteúdo mais importante naquele momento é, é o acolhimento de um jovem que está sofrendo um caso específico. Eu tenho muitos exemplos assim na MEAL. A MEAL é assim, a MEAL é muito velha, todo mundo sabe, né? E lá, quando era presencial, era assim, do nada aparecia um jovem adulto, falando que eu era da MEAL da década de 70 e entra no, porque o horário é o mesmo até hoje, ele entra e participa, entendeu? O E horário é o como mesmo desde a década de 70? praticamente, sabe? Tipo assim, o horário assim, todo mundo sabe que é no domingo. Então, é meio que sabem, né? E aí, às vezes aparece jovem muito antigo. Aí você percebe que em casa muito. E por isso que a preocupação, às vezes, de você, quando vai preparar uma aula, você estudar muito importante.
Porque às vezes você estuda pensando num jovem que está passando alguma dificuldade e ele aparece na mocidade. Ou quando você prepara uma aula pensando realmente em querer doutrinar alguém, aparece alguém passando por aquela dificuldade. Na MEAL, parece, entre aspas, parece igreja católica, porque durante a missa é aberto, qualquer um entra, né? E na MEAL, muitos anos atrás, era desse jeito também. Então, chegava gente lá, entrava e sentava, e participava da aula normalmente. E pessoas que você via naturalmente que veio para desestabilizar, entre aspas, a aula. Só que aí é a importância do estudo, da técnica, porque você para todo um tema, você prepara um tema com, sei lá, Gênesis, igual a Marina falou. Você prepara todo aquele tema e durante a aula você percebe que o jovem tal está com dificuldade em casa, passando por violência doméstica, com briga de pai e mãe, ou coisa assim. Você tem que ter essa capacidade de moldar durante a aula e não se preocupar em, eu não consegui passar o conteúdo que eu queria. Você tem que ter essa preocupação de moldar e ir para onde o jovem está precisando. Uma vez eu preparei uma aula, era sobre alcoolismo, coisa assim. E aí, beleza, aí a gente falou, não, gente, acho que foi predefinido, tipo, no começo do ano. E os jovens que a gente ia dar aula, não sei se era pré-mocidade, ninguém bebia, a gente sabia que ninguém bebia, ninguém tinha dificuldade com alcoolismo e tal, porque era poucos jovens a gente conhecia de perto. Beleza. No dia da aula apareceu um antigo pessoa da MEAL que deixou o filho na evangelização e foi lá para a MEAL. E o cara queria, durante a aula, queria bater o martelo que, beber uma cervejinha de vez ou outra não faz mal não, olha eu e tal. Então, tipo assim, ele entrou uma dificuldade bem grande para quem estava dando a aula, porque ele veio com o exemplo prático dele. Então, além de você ter que evangelizar os jovens que você estava ali preparado já, você teve que evangelizar e aí a importância do estudo e ter base de conteúdo para isso, para dar exemplos em cima de um contra-argumento para aquele jovem adulto que acabou de chegar ali e você tem que doutrinar ele também. Você não pode simplesmente... Moça, e assim, você tem que se adaptar ao tempo inteiro. Tinha um senhor que ia lá e ele tinha problema mental. Senhor, assim, de uns 30 anos. E aí, o que ele ia? Ele ia de vez em quando e ele queria participar. E a gente fala, pode participar, a gente não negava. Só que aí a gente tem que ter pulso firme em disciplina. Ele pedia para fazer a prece, a gente deixava. Ele pedia para, às vezes, fazer a prece e começava a cantar. E ele começava a querer pregar, após a prece, uma doutrinação dele lá. Então, às vezes, durante a prece, fazia a prece rapidinho e começava a querer doutrinar os jovens que estavam ali. E a gente tinha que ter muito cuidado, porque às vezes ele não estava doutrinando certo, ele dava exemplos totalmente errados. Errado de reencarnação e coisas assim que não estava na base da doutrina espírita. Ou seja, é um desafio você ter o conhecimento para se moldar durante uma aula, né? É importante muito a gente ter isso. Nossa, eu ia perguntar exatamente isso. Eu achei extremamente interessante, tipo, de essa questão da MEAL ter esses participantes mais velhos, assim, há mais tempo na doutrina, né? E aí eu queria saber do Tiago, assim, é mais fácil ou é mais difícil? Tipo, ter todas essas mudanças, assim, na mocidade, que é uma coisa que não acontece nas mocidades normalmente, né? Eu acho mais difícil. Mais difícil pro ponto do coordenador. Porque, assim, às vezes todos nós não sabe tudo. Ninguém sabe tudo da doutrina espírita. A gente está estudando constantemente, né? Mas é sempre bom ter... Eu tenho minhas dúvidas com o Marco. Marco... Tá bom. É sempre bom... O Marco é um espírito missionário que veio entre nós para nos ajudar. Queria, viu?
é sempre bom, às vezes, não, nem sempre, a gente dá oportunidade, por exemplo, a gente dá oportunidade para os jovens dar aula também. A gente escolhe um tema e ajuda eles, porque a gente, quando a gente dá aula, a gente aprende também, muito mais, né? Então, mas é importante o que eu ia falar. É importante da figura de uma pessoa que tem, às vezes, um conhecimento maior durante uma aula, não para ele ficar falando, mas para esses pontos de flexibilidade que acontece. Pessoas que entram num assunto problemático, que às vezes a pessoa que está passando a aula naquele momento não consegue responder de imediato, né? Ou às vezes para dar exemplos que possam firmar mais na cabeça do jovem. Então, assim, sempre é importante um papel de uma pessoa que consiga dar segurança para aquela pessoa que está dando aula também. Por isso que é importante a constante, a gente estar estudando. Não, isso aí que o Thiago falou é fundamental, né? Porque assim, ele conseguiu falar de uma vez sobre as 4 qualidades. E isso foi bem interessante. Se a gente for parar pra pensar... A gente pode encerrar os podcasts agora. Se a gente parar pra pensar, o coordenador é fundamental que ele tenha esse olhar geral, né? Entenda o momento dos jovens, tenha uma proximidade com esses jovens e, ao mesmo tempo, case isso com uma fundamentação doutrinária. E por isso é importante também que o doutrinador ele tenha uma rotina de estudo constante. Ele esteja ali o tempo todo preocupado em aprofundar, em conhecer mais, em entender melhor e, ao mesmo tempo, em se melhorar enquanto pessoa. Né? Isso é o princípio básico do espiritismo, mas que, às vezes, a gente fica tão preocupado ali em só estudar e não aplica no nosso dia a dia. Não aplica, às vezes, aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento nos nossos grupos sociais, que é fundamental. Eu queria tomar a liberdade de contar 2 situações só, que aconteceram comigo, inclusive. Marco, você fala muito bonito. Eu queria tomar a liberdade. Caraca, velho. Português rico. Sério. Não, tome a liberdade, fale o quanto quiser agora. Obrigado, Dudu. Eu nasci em berço espírita, então eu sempre tive contato com a doutrina espírita, sempre gostei muito de assistir palestra desde criança. Eu frequentava a evangelização da minha casa espírita, mas ali desde os meus 11, 12 anos mais ou menos, eu assistia as palestras, eu gostava de ficar lá na parte adulta. Só que eu nunca peguei assim os livros para estudar, né? Sempre envolvido com os estudos, e no meu tempo livre eu gostava às vezes de ficar ali jogando no computador com os meus amigos e tudo. E meu pai sempre chegava em mim e falava: filho, Ama um War. Nossa. Fez até um silêncio ali. E meu pai sempre chegava em mim, desde os meus 12 anos, pegava o nosso lar, colocava no meu colo e falava: filho, estuda, lê. Eu, não, pai, preguiça, não quero não. E foi mais ou menos assim. Aí quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei: não, vou pegar para ler. E eu comecei. Assim, comecei pelo nosso lar, né? Peguei, li, demorei um certo tempo para ler ele. Só que aí eu peguei um hábito. E eu comecei a estudar, e aí eu fui estudando cada vez mais com mais frequência. Né? E livros que às vezes eu estava levando 4 meses para ler, eu comecei a levar 1 mês, e por aí vai. E criei uma certa rotina. Quando eu tinha 17 anos, a Eusita, que faz parte da dirigência do grupo espírita que eu participo, a Eusita, do nada, um dia, eu estava lá no centro, ela virou para mim e falou: Marco Antônio, você vai fundar a mocidade aqui no centro. O centro não tinha mocidade até então. E aí eu assustei, né? Foi. Jogou no colo. Justamente. Ela só jogou: não, Marco Antônio, a gente tava numa reunião lá com alguns trabalhadores, falou: a gente tem que cuidar muito bem do Marco Antônio, porque é ele que vai fundar a mocidade aqui no centro. Aí eu parei, olhei assim e falei: por isso que ele é tão mimado assim.
Aí, aí ela, Marco Antônio, você que vai estruturar tudo. Aí terminou, né, a reunião lá no centro e tudo, eu cheguei na Eusita no final e falei, então, Eusita, eu não me sinto preparado para essa tarefa. Ela, então, se prepare. Eu falei, então tá, obrigado, né? E aí eu tive o seguinte raciocínio. Como até aí eu já tinha estudado alguns livros da doutrina, né, já tinha um certo hábito de estudo, mas me veio o seguinte raciocínio, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Né, porque eu falava assim, nossa, eu vou falar da doutrina espírita, eu conheço tão pouco. E aí foi um incentivo que me deu para eu entrar numa rotina de estudo ainda mais acentuada. E foi algo que me fez muito bem, eu agradeço muito a ela. Né? Um dia a gente estava lá na FEB, na Combrage, e eu abracei ela e falei, Eusita, eu cheguei onde eu cheguei hoje principalmente por sua influência. Obrigado. Né? Se não fosse você dando esse empurrão, às vezes eu ia continuar meus estudos, mas às vezes não da forma como foi, né? E então, assim, por que eu estou falando isso? É importante o coordenador ele ter esse cuidado, ele procurar estudar, procurar conhecer sempre mais da doutrina espírita, participar de grupos de estudo, procurar estar integrado também ao movimento espírita. É claro que a gente sabe que isso às vezes é complicado no nosso dia a dia, por conta da rotina, trabalho, às vezes estudo, faculdade, afins, mas é importante, né? E um outro ponto que o Thiago até comentou que é interessante, que acontece muito com a gente, lá na MEAC, a gente tem praticamente um princípio de estudo e de condução, que é o princípio do debate. Então, a gente fomenta perguntas para a gente começar a debater a respeito de um assunto com fundamentação doutrinária e, a partir daí, provocar reflexões, né? Tanto que o pessoal da Mocidade brinca, fala que eu adoro causar crises existenciais neles. Mas é o objetivo. Por quê? Quando eu provoco uma crise existencial neles, eu estou fazendo com que eles reflitam em um princípio que eles tinham e que às vezes não está tão coerente assim com os princípios da doutrina espírita. Isso vai fazer com que aos poucos eles vão refletindo sobre a sua conduta no dia a dia. E uma vez a gente estava conversando, estudando o que é o espiritismo, e um jovem trouxe, porque a gente também faz o estudo da Bíblia lá no centro, e ele trouxe algumas questões do Antigo Testamento, quando falavam que, principalmente Moisés, né, falou para evitar a comunicação ali com os espíritos. E ele falou, Marco, mas se foi dito isso, por que agora, depois, veio, né, falando falando da mediunidade, por que o espiritismo, então, tem reuniões mediúnicas e afins? E aí a gente iniciou um debate sobre isso, né, procurando entender o contexto da época, o porquê que foi dito aquilo naquela época, o que Jesus veio depois e mostrou a respeito sobre essa mesma temática, e o que Kardec veio depois e mostrou com a sua fundamentação. Desculpa, eu acho que eu falei muito. Nossa, não. Falou até então, bonito. Mas você falou um negócio. Não, pode continuar. Você vai continuar para não, só encerrando, é porque assim, esse debate, né, essas questões, a gente tem que estar sempre aberto na mocidade para os jovens poderem, né, trazer esses questionamentos. Isso promove até com que o grupo fique mais unido. E isso acontece, né, assim, às vezes surgir questionamentos que na hora você fala, nossa, como que a gente vai conseguir contornar essa situação? Mas é divertido, traz emoção. Disso, né? Nossa, você chega na aula e fala assim, não, esse tema eu tô dominando. Nossa, vou arrasar. E aí fulano pergunta um negócio, dá-lhe, a resposta é essa. Aí fulano pergunta outra coisa, dá-lhe. Aí vem sempre um que ele vai perguntar um negócio e fala assim, isso eu não sei, rapaz. E é sempre aquela pergunta nada a ver, tipo assim, aquela pergunta que você nunca pensaria na sua vida, mas que aí o cara traz e aí você pensa, meu Deus, aí dá aquela tela branca assim, ó, tela azul. Aí você às vezes você embroma ali um negócio, você fala assim, ih, rapaz, que eu falo agora? Que agora eu não sei, o menino me quebrou. Aí já manda, eu vou pesquisar e aí eu te mando depois a resposta. Eu sei, não.
vou falar tal coisa, eu sempre te mando. Aí você falou um negócio, teve uma aula que eu dei uma vez na MEI. Quando eu comecei a dar as aulas na MEI, eu dava umas aulas muito loucas, assim, tipo, uns bagulho muito mirabolante. Então eu fazia umas dinâmicas muito malucas, eu tinha que dar uma aula sobre ídolos. Eu peguei instrumentos e fui tocar músicas de ídolos, de toda a Beatles, Elvis, várias músicas, tudo. E teve uma aula que eu fui dar, eu falei assim, essa aqui eu vou utilizar uma metodologia diferente. Foi mais ou menos o que você falou, assim, tipo, mais ou menos, né? Mas que eu juntei todo mundo em roda, e aí eu comecei a fazer a metodologia da maêutica, sabe? De Aham. Sócrates. Ah, E excelente. aí eu sabia, não, eu sabia todo eu dominava todo o assunto ali, e aí eu ia questionando para os meninos. Soltava uma pergunta ali, soltava uma pergunta, e aí eles iam perguntando, conversando entre si, e aí foi um dos negócios que eu, assim, não sa eu achava que podia dar certo, mas a minha expectativa foi, tipo assim, muito abaixo da realidade, sabe. A aula ficou muito top, porque aí fulano perguntava, e aí soltava aqui, aí soltava uma resposta. Aí, no final, chegou no resultado que eu queria. Demorou ali uma hora e pouco, mas chega no resultado. Mas foi uma das aulas que, tipo, mais teve essa e não era uma turma, isso que era o mais doido, não era uma turma que, tipo assim, são os jovens que conversam muito. A minha sempre teve jovens muito quietos, muito parados, "Não, tô aqui na minha, maior vergonha de falar, pô, nem quero não, vai que eu falo um negócio errado". Essa não, foi todo mundo, sabe. Eu falei assim e aí do nada teve uma menininha que ela não falava nada, e aí ela tinha uma vozinha baixinha, aí do nada ela foi e soltou o negócio, todo mundo ficou assim: "Caraca, ela falou, mano, no meio da aula, que maravilhoso, que maravilhoso". Foi um recurso que eu usei assim, eu falei assim: "Mano, olha, tô impressionado". Mas, mas é importante também a gente ser preparado para o fracasso, né? A aula que a gente prepara assim, inspirado, prepara a metodologia, aí chega no dia a gente dá a aula no 12 achando que tá abafando e tipo, não chega no objetivo. Tipo, ninguém gostou. Tipo assim, a gente tem que preparar para isso também. Sim, sim, Tem, acontece. tem. É raro, mas acontece Acontece. muito. É importante a gente lembrar, tipo, do método que o Eduardo utilizou, que foi o método que Kardec aprendeu, que foi o método que fez Kardec ser o que ele foi para codificar o espiritismo, para trazer essas bases para gente. Quando ele foi estudar na escola lá de Pestalozzi, foi realmente isso que aconteceu. Então, Sério? a gente já sabe, sim, a gente já sabe que dá muito certo, entendeu? E é ignorância nossa deixar isso para trás, não usar disso, né? E olha, tem uns artigos da FEB falando a respeito disso, inclusive com um roteirinho explicando mais ou menos como que funciona, como que a gente aplicaria. É bem interessante a Ah, gente procurar a eu acho respeito. que você já me falou isso uma vez, quando a gente foi dar uma aula junto, eu acho que você comentou isso comigo mesmo. Onde que encontra esse roteiro, você sabe? Tem na revista O Consolador, eu não vou lembrar a edição dela agora, mas eu posso procurar e te passar. Não, então você já Força me aí que você passa, consegue, Marco. Eu né. sei que você consegue. Acho que até a página você lembra. Foi um artigo publicado pela Eusita e pela Eusi. Ah, por isso você Viu? Ele sabe. sabe. Bom, mas então, para vocês que estão nos ouvindo, tá na descrição aqui o link para esse artigo. Pode ir lá procurar, se você quiser. Inclusive, a área de estudo, né, do espiritismo, ele aplica essa metodologia e tenta auxiliar, né, as casas espíritas, em geral, a conseguirem também aplicar metodologias semelhantes, auxiliar eles na rotina de estudo. Né? Muito bom, muito bom. E aí volta isso aí lembra um pouco aquela parte que a gente falou das bases, né, onde que a gente encontra essas bases? Tem muita coisa aí que a gente pode encontrar, né. Tem, bicho. Muito, nas revistas, nossa, revista tem muita coisa. Eu não sou muito de ler as revistas espíritas, o Marco lê pra caramba, que eu sei, não lê? Ah, eu tento acompanhar.
O Marco O tem eu tento decorado. do Marco. Não, eu tento do Marco é outro patamar, sabe? Eu tento. Leio todos os dias. Eu oscilo muito. Há temporadas que eu consumo leitura constantemente, há temporadas que diminui o ritmo, mas sempre estou estudando. Mas você diz leituras espíritas. Leituras especificamente. Ah. Qual que é a última que você leu, Olha, então? a última que eu li, na verdade, eu estou lendo uma, né? A última que eu estou lendo é a do Divaldo Franco, Rumo da Regeneração. Acho que lançou agora, em novembro. Ah, é novo. Novo, recente, livro recente. Mas. Assim, entrando num tópico que o Marco falou, eu anotei aqui para não esquecer, lembrar que a gente também temos o papel de doutrinar e evangelizar fora os jovens, né? Fora da casa espírita também, né? Então, às vezes a gente manter o contato com o jovem, mandar mensagem, conversar e dar conselho, essas coisas, manter uma relação mais íntima com o jovem é também a maneira de evangelizar ele, né? Às vezes a gente pensa só uma vez por semana, e esquece de acolher esse jovem ao longo dos dias mesmo. Dá o exemplo. Sim, demais. Porque, inclusive, vai entrar num podcast que a gente gravou só sobre isso, sobre o perfil do coordenador, o perfil daquela liderança. E nós falamos muito, muito disso. Sobre como o coordenador tem que ser também fora do. Tem que ser, não, como ele vai ser para passar essa confiança, né? Fora do centro Exemplo, espírita. eu tenho uma história de exemplo. Eu tenho uma história de exemplo que eu não esqueço quando eu comecei a dar aula, sabe? Para crianças, assim, minha minha carreira de evangelizador foi subindo. Então, eu comecei com um bebê, aí foi até uns 4 anos, foi subindo, subindo. Hoje eu tô com os jovens e tem as crianças também. Mas eu comecei a evangelizar jovem, foi, sei lá, 2010, sei lá, tem uns 5, 6, 7 anos, sei lá. Então eu sempre fui evangelizador infantil. E aí eu era uma criança também quando eu comecei a evangelizar, né? E aí eu tinha, no outro centro que eu dava aula, tinha muito a questão dos meninos sujar a parede demais e tudo mais, essas coisas assim, né? E aí chegou uma hora da refeição lá, da sopa e tal, eu tava tomando sopa e eu não reparei. Eu devia ter uns 14 anos, sei lá. Eu tava com o pezinho na Era aquele que parede. lia? Isso, o mesmo. Lá no Parque Laranjeiras. É. Aí eu tô lá com o pezinho na parede, assim, ó, tomando minha sopa, pá, 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 pá. Beleza. Aí passou, ia começar alguma atividade, e aí eu olhei o menino igualzinho eu, na parede, com o pé dobrado, assim, apoiado na parede. Me veio o intuito de corrigir ele, né, na hora, tipo, tira o pé da parede. Só que aí, na hora que eu fui corrigir ele, eu me vi, né? Eu lembrei que há 5 minutos atrás eu tava fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, a gente educa e evangeliza muito mais com o exemplo do que falando, né? Então, a gente é enxergado muitas vezes. Por isso que é importante a gente, fora do centro espírita, tentar ser um exemplo para esse jovem que a gente está evangelizando, né? Porque ele vai espelhar na gente. Demais, demais. Minha mãe sempre falava para mim, a gente reconhece o bom espírita pelo exemplo, não pela fala. Conhece a árvore do fogo. É isso. Evangelho segundo o Espiritismo fala isso também. Fala? Minha mãe deve ter tirado de lá, então. Às vezes deve ser de lá que ela viu. É que eu não lembro, assim, a parte, o capítulo do Evangelho, mas eu lembro que minha mãe Reconhece-se o falava verdadeiro muito. espírita pelas. Esqueci. Nossa, eu ia falar bonito, agora esqueci. Tendência a domar suas más Que influências. triste. Pelo esforço que Exatamente. fazem em domar suas más influências. Tá aonde? Na introdução? Capítulo qual?
Eu vou pesquisar aqui. Então continue, Marina. Então, a gente pensando nessas consequências do nosso papo, o que isso pode causar, né, no futuro, eu queria saber de vocês. O que esse recurso, o que essas bases podem causar nos jovens, nas crianças, nos evangelizados daqui para frente? Profunda essa pergunta. Porque É introspectiva, uma pergunta. A gente sempre espera causar coisas boas, né? A gente sempre espera causar uma mudança daquele jovem. Nem que seja pequena, mas a gente espera isso. Todo o trabalho que a gente realiza com amor, dedicação e carinho, ele gera um profundo impacto à humanidade, seja de forma direta ou indireta. E um impacto positivo, desde que sempre nutrido com sentimentos positivos. Uma vez que, auxiliando os jovens a conhecerem mais a doutrina espírita, auxiliando-os com o nosso exemplo e mostrando para eles um caminho, às vezes, mais nobre, mais digno do que tomávamos em encarnações anteriores, isso auxiliá-los a ser pessoas melhores no futuro. E irá possibilitar com que nós possamos colaborar com a equipe de Jesus em transformar as pessoas em homens de bem, ao mesmo tempo que transformamos a nós mesmos, né? Porque todo colaborador que trabalha na seara de Jesus, ao mesmo tempo que ele é convidado a auxiliar as pessoas que o cercam, ele também está, primeiramente, auxiliando a ele mesmo. Porque todos somos espíritos muito falhos e muito imperfeitos. Sim. Dudu, responde também. Cara, eu acho que assim, eles falaram tudo assim que tinha para falar mesmo, parecendo que as outras da escola. Concordo com todo mundo falou. É uma semente, né, gente? É uma semente. A gente planta a semente, vai plantando a semente em todo mundo. A gente espera que essa semente floresça um dia. Né? E assim, é aquilo, né? Tipo, a semente que a gente planta, ela demora até virar uma árvore, né? Ela vai demorando ali até que ela cresça, que ela fique uma árvore robusta, que dê bons frutos, e que, assim, de longe, quando a gente tá, tipo assim, num parque, a gente consegue ver de longe uma árvore bonita, uma árvore grande, uma árvore cheia de folhas. Às vezes passa despercebido outras árvorezinhas pequenas, né? E é assim, o intuito que a gente tem com os jovens é transformar esse jovem nessa árvore, que de longe as pessoas olhem para ele e falem assim: "Nossa, que cara legal, que olha que homem de bem", sabe, que olha aquela mulher, o tanto que ela é empoderada, o tanto que ela luta, o tanto que ela traz consigo amor, sabe, esse é o nosso intuito, a gente fazer com que esses jovens no futuro, porque a gente já viu até mesmo no livro das ações, né, assim, o futuro são as crianças, os jovens são o presente, né, o jovem é a engrenagem. Então a gente fazer com que essas engrenagens, ao longo do tempo, elas passem a ser um reflexo muito bom para a sociedade, que elas passem a ser associadas às pessoas boas, porque a gente vive num mundo muito conturbado, num mundo onde tem muita maldade, muita trapaça, um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e não é isso, sabe. Não é isso que a gente quer. Acho que a qualidade doutrinária, ela vem muito com isso de, tipo, garantir que a gente vai dar todas as ferramentas para o jovem, para que no futuro ele possa se tornar um adulto, um idoso, uma pessoa que, assim, vai ser diferente dos outros, sabe. Diferente de forma positiva, é claro, né. Pessoa que influencia positivamente os outros, né? A gente sempre espera isso. Eu
eu tenho no Instagram pessoas que eu evangelizei. Aí você olha hoje os meninos, que nem é menino mais, e você olha o Instagram dele, você busca se ele ainda é aquela pessoa, se ele tá positivo, se ele melhorou. Às vezes você perde a relação total dele, foi um período da sua vida que você evangelizou aquela pessoa. Exemplo, tem um, um evangelizante que eu sigo ele, e eu não tenho contato mais nenhum com ele, de conversar, mas eu sigo ele no Instagram, essas coisas e tal. Eu evangelizei ele desde bebê até 10 anos. E ele mudou, hoje ele não é espírita, hoje ele é evangélico, mas assim, você vê que mesmo ele mudando a sua doutrina para outra, né, a forma que ele encontrou melhor para ele foi essa, você vê que ele influencia positivamente outras pessoas também, né? E isso, assim, dá um sentimento bom pra gente. Fala, nossa, eu fiz um trabalho com qualidade, né? Acho que esse é o intuito também. E tem isso, né? Tipo, a melhor religião não existe, né? Que existe é, tipo, a religião que mais se adequa a mim, ou que mais se adequa a você. Então, pode ser que ele, talvez no espiritismo, não tenha encontrado, O que não ele tenha precisava naquele. o que ele precisava, mas aí ele mudando e ele estudando outras doutrinas, ele passou a se encontrar de uma forma que ele pudesse propagar o amor, sabe, que ele pudesse trabalhar ali certas características de um homem de bem que antes ele não conseguia. Esse é um exemplo que não prova que falhamos na qualidade doutrinária do espiritismo, né? Porque acho que a qualidade doutrinária não quer dizer que a gente tem que fazer simplesmente todas as pessoas que a gente evangeliza, doutrina, tenham que ser necessariamente espíritas, né? Na verdade, a gente tem que passar o que o conteúdo do espiritismo que está baseado totalmente em que Jesus deixou para a gente, para as pessoas, né? Sim, a gente Justamente. não está aqui para formar espíritas, a gente está aqui para formar espíritos, independente de qualquer coisa. Nossa, que frase, Marina. Você viu? Pensei agora. Olha. Vou colocar no meu Instagram. Mas, então é isso. Antes de acabarmos, né? Temos um outro momento agora. Acho que a gente falou muito sobre a qualidade doutrinária. Nós temos um momento mais descontraído. Mesmo que já foi bem descontraído, não vou mentir, né? A gente conversou bem descontraído, mas a gente vai fazer um bate-volta. Eu vou falar assim, ó, o Marco responde primeiro, e o Thiagão depois, né? Mas a gente vai fazer um bate-volta, serão 3 perguntinhas só, coisa básica, coisa boba. E até convido também, ó, a gente nunca fez isso, vai ser a primeira vez, mas eu convido para quem nos está assistindo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, responde também nos comentários, deixa sua resposta aí, de qual cidade você é, de onde você está respondendo, e também responda aí nos comentários as nossas perguntas de agora. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e o Marco já respondeu, então quero outro nome, tá? Além da Zita. Eu quero saber quem que foi a pessoa que mais ajudaram vocês quando vocês começaram a dar aula. E já aproveita, manda um beijo, manda um abraço, fala que tá com saudade. Eu tenho que dar outro nome, no caso? Outro nome. A Euzi também não. Euzi nem Euzi. Eu brinco muito, né? Que eu falo que eu aprendo muito com todas as pessoas que me cercam, né? Então, eu brinco falando que eu tenho 5 mentores encarnados, né? Cada um para cada área que eu tenho mais dificuldade, digamos assim. É uma brincadeira que eu faço, mas eu não poderia deixar de citar, né? A contribuição que meus pais tiveram, que o professor Tomé teve,
nesse processo, a equipe do meu grupo espírita sempre me apoiando e me incentivando, me dando todo e qualquer auxílio, de forma geral. E as pessoas que eu fui conhecendo nessa trajetória, né, lá na Federação Espírita, de modo geral, né? O Dudu, por exemplo, eu aprendi muito com o Dudu. Chora não, Dudu! Então, assim, se eu for citar todo mundo, eu acho que eu vou ficar muito tempo, mas cada pessoa que eu aprendo, o Henrique, por exemplo, a Cíntia, o Paulo César, o Vinícius, o Bruno Raoni. Então, eu não tenho como citar todo mundo, né, aqui, mas são pessoas que sempre me apoiaram, me ampararam, e sempre que eu precisei de alguma coisa, estavam ali prontamente a me auxiliar. E, querendo ou não, a gente precisa desse suporte, né, quando a gente vai... É muito bom saber que a gente pode contar com os outros, né? Nossa, lindo. E você, Thiagão? Olha, fervilhou minha cabeça aqui, mas como a lista seria muito extensa, eu vou ser mais específico então. Eu pensar no começo, eu acho que se não fosse, tem duas pessoas que veio na minha mente, que era no começo da minha trajetória de evangelizar, que seria o Dimilson, que atualmente ele é presidente do GECAL, né, lá no Conjunto Fabiana. É um centro mais recente, não sei quantos anos tem esse centro, mas é um centro mais recente. Ele, em especial, por quê? Ele foi o primeiro, digamos assim, o primeiro curso que eu fiz na vida de alguma coisa espírita foi ele que me deu. Porque as evangelizadoras, eu não lembro, né? Eu era criança, eu também, assim como o Marco, eu nasci em berço espírita, e eu não, criança mesmo, eu não lembro de todos os meus evangelizadores. Então seria ele que me deu o curso de trabalhador mirim, que foi o primeiro curso para querer ser trabalhador da doutrina, e ele me inspirou muito. E a coordenadora da época, que chama de Zezé, sempre está nos congressos, também pertence ao GECAL lá do Conjunto Fabiano, então essas duas pessoas específicas me inspiraram muito. Um abraço e um beijo para todos eles. Agora eu tenho uma pergunta top. Ai, que medo. Eu quero saber de vocês. Não vou falar quem vai dizer primeiro, não, quem vai responder primeiro, não, mas eu quero saber de vocês. Qual foi a pior desculpa que vocês já deram para não ir no centro espírita? Eu tô muito ansioso para ouvir a do Marco. Eu também, eu fiz pensando no Marco. Gente, será que o Marco já deu alguma desculpa? Mano. Eu tô tentando lembrar de alguma situação. Tá vendo? Tá Nossa, vendo? eu também tô, mas... Mentira. Ah, não, gente. Mas assim, ó, não quer dizer que eu não faltei o centro espírita, mas Não, justamente. eu não dou conta de mentir, sabe? Às vezes, tipo assim, hoje eu tô extremamente cansado. Exemplo hipotético, que eu não lembro. Eu vou falar, gente, eu não consigo participar porque eu tô muito cansado, ou tenho... Na época de TCC, eu lembro que eu faltei muito. Então, tipo, eu falo, não consigo conciliar. Às vezes dava pra forçar e conseguir, né? Mas eu não consigo mentir, inventar uma história mirabolante para não participar. Mas às vezes nem é uma história mirabolante. Às vezes é tipo assim, eu tenho que fazer minha unha. Não vou, sabe? Às vezes é uma coisa... Olha, eu aprendi, assim, compromissos. Teve uma época que eu era muito Caxias, entre aspas, de frequentar e tal. Só que às vezes você também tem outras convivências sociais que você vai crescendo ao longo da vida, né? Você tem família, você tem estudos, então você tem que ter o equilíbrio. Então você não pode simplesmente participar só de um e excluir os outros. Então, período de faculdade, essas coisas, eu deixei de ir. Período que às vezes eu botava na balança, né? Eu tenho que ir nesse encontro familiar porque vai ser mais importante afetivamente
do que eu ir na mocidade ou no trabalho da evangelização. Então, tipo, tem que analisar. Então, nos meus casos foi esse, né? Faculdade, algum compromisso familiar. Eu nunca consegui mentir, não. Nossa, Marina, a gente tá... Os meus compromissos, né, com a doutrina espírita, eu sempre coloquei eles como prioridade na minha vida, né? Inclusive, eu já levei até alguns puxões de orelha, inclusive até do meu pai, até da Eusita também, porque eu muitas vezes deixei a faculdade de lado por conta da doutrina espírita. Não falo que isso é certo ou errado, né? Eu tinha meus motivos na época, mas eu também não me arrependo, né? É algo que atrasou um pouco a minha graduação, mas eu não me arrependo dessas tomadas de decisão. Então, assim, eu já faltei prova para ir para o centro espírita, por exemplo. Então, mas assim, eu já faltei, claro. Já aconteceu de algumas vezes coincidir compromissos, às vezes, do meu trabalho, que eu não tinha como não deixar de atender, ou às vezes algum compromisso da própria faculdade mesmo, alguma coisa assim, mas sempre foi algo que nunca me deixou feliz, né? Então, eu sempre conversava com a equipe lá do centro, né, que eu participo, quando precisava coincidir alguma coisa assim, ou ou às vezes no caso de alguma reunião de algum outro grupo espírita, eu sempre conversava às vezes com a coordenação e tudo, explicava o motivo e perguntava, a minha presença ela se faz realmente necessária? Se fizer, eu falto. Esse compromisso que tem, vou. Agora, se não, aí eu preciso dar um pouco de atenção nisso. Aí, cada caso era um caso. Nossa, eu lembrei de uma situação da minha vida aqui que eu acho que eu faltei muita coisa, viu? Veio na minha mente. Vou ter que confessar. Teve um período que eu tava pegando muito serviço do movimento espírita. Então, peguei foi pegando outro, e, tipo, muita coordenação, muita coisa. E aí, eu acho que deu meio que um burnout, não sei se é o burnout, é o termo que fala. Deu cansar e estressar, esgotamento. Eu lembro que eu acho que foi em 2014 que o último foi do Concentro. E depois que eu coordenei o Concentro, e eu, tipo, depois de coordenar N coisas, né? Eu já coordenei Olimpíadas, Mocidade, foi acumulando tudo dentro do mesmo ano. E aí eu acho que, tipo assim, nossa, depois que acabar esse evento eu vou parar geral. E eu acho que, tipo, eu parei, entre aspas, dos eventos, eu não quis pegar nenhuma coordenação, falei, eu vou voltar para minha sala, meus jovens, vou dar só aula. Mas assim, desculpa de um específico, não deixei a doutrina toda, né? De um movimento específico. Só para descansar, depois a gente voltou. Mas assim, só fazendo um pequeno adendo na minha fala, para quem está escutando a gente, assim, eu não estou falando que isso é saudável, tá? Eu não tô falando que eu recomendo esse tipo de postura. A gente tem que buscar o equilíbrio na nossa vida. Esse equilíbrio é importante para a gente conseguir viver de forma bem, de forma saudável, conseguir conciliar as demais atividades que a gente tem. Caraca, tô me sentindo muito mal porque eu tenho umas desculpas pra não ter ido no trabalho. Mas como a pergunta não é pra mim, eu vou voltar. Vamos lá, terceira. Não, mas já aconteceu, por exemplo, uma vez, o centro estava com uma baixa de trabalhadores num determinado dia da semana que a gente tinha, e eu tinha a disponibilidade para ir, eu não tinha nada para fazer naquele dia à noite, só que eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu cheguei no meu pai, né, aí meu pai, eu brinco que a gente fica discutindo muito assuntos de ordem moral e algumas teorias sobre espiritismo e tudo, e a gente fica debatendo muito. E aí eu sentei com meu pai assim e falei, pai, que tanto que seria errado se eu não fosse lá ajudar hoje? Aí meu pai, uai, nada, por quê? Aí eu falei, não, pai, porque eu tô muito cansado e tudo, mas eu sei que o centro tá com poucos trabalhadores, eu precisava ir lá ajudar, né, tudo. Aí meu pai, não, filho, você já se
Você está numa rotina muito intensa de trabalho, fique e descansa que vai te fazer bem. Não precisa se doar a esse ponto, não, sabe? Porque senão isso vai custar a sua saúde física e tudo, e aí meu pai direto me dá alguns conselhos nesse sentido. Né? Já aconteceu, por exemplo, o último congresso presencial que a gente teve, no final do congresso, eu estava extremamente cansado, e coincidiu do último dia do congresso ser o dia da MEAC, né? O dia da reunião da MEAC. E se dependesse de mim, a gente... Pode falar. Mas era uma terça-feira feriado. Você ia ter encontro na terça-feira de feriado? Ia. Aí, conversando Eu não tenho com os jovens. É um espírito iluminado. Conversando com os jovens, o pessoal queria, né, fazer um encontro e tudo, e aí eu falei com a Elzita, eu falei, não, Elzita, a gente vai ter um encontro hoje à noite, lá da MEAC. Aí a Elzita mesmo me pagou, ela falou, não, Marco, vai para casa, descansa, você tá extremamente cansado, o congresso foi cansativo para todo mundo, você precisa ir para casa e dormir. Não vai ser bom, não vai ser produtivo o encontro desse jeito e tudo. Aí eu falei, Elzita, mas eu vou deixar os jovens, que às vezes não participaram do congresso, na mão, né, porque eles vão ficar sem encontro, eles estão pedindo e tudo. Ela, não, Marco, mas é mais prudente que ocorra desse jeito. E eu concordei com ela, né, no caso, conversei com os jovens, eles entenderam a situação, e aí eu cheguei em casa, por exemplo, era 5 horas da tarde, cheguei em casa, dormi até no outro dia, 4 horas da tarde. Hibernou, acordou, a gente já estava em pandemia, lockdown. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Não sabia mais nada. Mas, então, vamos para a última pergunta. Essa é uma pergunta que... Valendo R$1 milhão. 1 milhão. Vocês driblarem, igual vocês driblaram a última... Eu não driblaram, não, o que é isso? Só porque a gente só no garrincha. A gente só contornou um pouco a pergunta. Mas é uma última... É uma pergunta assim que não é tão... que não vai queimar vocês. Eu só quero saber quais foram as aulas mais marcantes que vocês já deram. Vamos uminha. Você fala assim, cara, essa aula aqui foi, tipo assim, uma das que mais me tocou enquanto eu estava dando ela, ou foi uma das que eu mais preparei. Quais foram e por que essa aula foi tão importante? Aula em mocidade ou pode ser fora também? Fora. Aulas em gerais. Pode ter sido no congresso, um congresso daqui, pode ter sido em evento, qualquer uma. Um de cada vez, por favor. Eu achei que eu ia puxar. Eu tenho 2 exemplos. Vamos lá. Não, mas vai lá. Eu tenho 2 exemplos. Os 2 foi com jovens. Um foi por experiência negativa. Questão de disputa. Toda vez eles gostavam muito de fazer disputa e a gente pegava e fazia o quê? Torta na cara. E aí, cara, nunca dava certo. Por quê? Porque os jovens eram muito competitivos e eles questionavam. Ainda é, né? Questionavam muito assim a resposta, mas por que a resposta é isso? Tipo assim, os jovens eram tudo brando as aulas todas. Chegava na aula de competição, os bichos viravam a fera e brigavam. E aí o que ficou marcado pra mim? Tinham perguntas que pra mim era tranquila. A resposta certa é essa aqui do Livro dos Espíritos. Pá. Só que aí eles nem consigo falar a palavra. Eles golpeavam novamente com uma pergunta. Por quê? Uma réplica. Por que então a resposta é essa? Porque eles não queriam perder. Moço, aí a partir desse dia eu falei, olha, eu tenho que estudar certinho, porque se tiver pergunta, eu não sei. E outra, foi uma aula na MEAL também. Foi um dia que a gente elaborou um semestre de fazer biografias. Então a gente dividiu o primeiro semestre, que as aulas seriam sobre pessoas do espiritismo. Kardec, Emmanuel, o último era Jesus em dezembro. Então foi o ano inteiro, na verdade. Então todo mês tinha uma aula especial de uma pessoa, de uma biografia. Eurípides, Bezerra,
e tudo mais. E aí caiu para mim Emmanuel numa aula. Então eu tinha que dar a aula, era a biografia de Emmanuel. Beleza. Aí eu baseei no livro Há 2000 Anos, tudo mais, contando a história para eles, como se fosse uma novela mesmo, porque o livro é sensacional, esse livro. E aí, na hora que eu fui contar que o Emmanuel saiu para pedir ajuda para Jesus, escondido, com vergonha, e Jesus chega nele, moço, eu comecei a chorar sem parar. Eu dando a aula, comecei a chorar e não conseguia falar. Porque eu acho que sério, porque eu contando a história, eu acho que eu entrei tanto na história de novo, e eu vi Jesus chegando no Emmanuel lá na minha mente, né? E eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionado. Eu dando a aula, fiquei muito emocionado, comecei a chorar, de emoção mesmo. E aí marcou muito, porque foi muito forte. Eu acho que eu senti, assim, quando a gente dá aula, né? Às vezes tem 2, 3 jovens só encarnados, né? Desencarnados, tem uma renca quando a gente dá aula. E eu senti que o salão lá estava muito cheio, né, de jovens. E eu acho que nessa hora me veio uma emoção muito grande. Acho que ficou muito marcado muito essa aula comigo. Foi aquilo que a gente falou lá no começo, né? Tipo, da vivência, de quem tá ali dando a aula, vivenciar aquele momento. Tanto que, por exemplo, do tanto que te marcou. E para Nossa, você, Marquinhos? é difícil escolher uma, porque são tantos momentos, Marcos, mas você é de qual signo, Marcos? Acho que deve ser Libra. reza a lenda Deve que eu É ser sou Libra. libriano. Você é Libras? Reza a lenda que sim. Ixi! Adendo. O espiritismo não concorda com signo. Fecha aspas. Nossa, Mas vai mas lá, assim, escolhe uma. cada momento ele é muito marcante, muito significativo, né, que a gente passa. Eu acho que alguns momentos marcantes assim que eu vivi na minha trajetória até hoje, né? O primeiro foi porque assim, quando a gente inaugurou a mocidade lá no centro, né? A gente ficou mais ou menos os 2 primeiros anos sem ter jovens, né? Então a gente fazia reuniões toda semana. A maioria eu estava sozinho, né, nessas reuniões. E um dia que eu entrei lá na sala de reunião e vi o público crescendo, né? E vi uma parcela boa de jovens participando e interessados, interagindo e querendo aprender, entender melhor, sabe, o conteúdo. Nem era eu que estava ministrando o conteúdo do dia,